Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço, ouvinte da Rádio Inconfidência. Estamos aqui com mais uma edição do Fala Cronista. Fala Cronista, esse bate-papo com companheiros da crônica esportiva de Minas Gerais. Companheiros que fizeram, fazem e continuarão fazendo a história da crônica esportiva. Uma parceria da Rádio Inconfidência com a AMCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, não esqueçamos os S toscano, esse ano completando 80 anos. E o grande barato desse programa é que a gente pega um espectro aqui o mais amplo possível, desde colegas que estão na crônica há anos, como quem chegou recentemente, mas que já tem uma história rica. Eu gosto de brincar aqui dizendo que nós temos a velha guarda, a média guarda, a qual me incluo, e a jovem guarda. E hoje, nós temos jovem guarda também, é um termo da minha época. E hoje nós estamos recebendo um dos mais talentosos dessa nova geração, dessa jovem guarda. Estou falando aqui do jornalista Luciano Dias, com passagens por grandes veículos, atualmente fazendo um trabalho muito legal na Rádio Ita, lá de Itapecerica, terra do meu querido avô, seu Esmerino Toscano. Aqui então dou as boas-vindas, agradeço por ter aceito o convite e reiterar, Luciano, tão jovem, mas com uma carreira já tão sólida e tão brilhante. Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui. Tudo bem, Toscano? É um prazer participar com vocês desse bate-papo. Grandes nomes já sentaram aqui para falar um pouco da história. A minha história está começando, mas já tem passagens importantes em grandes emissoras, coberturas bacanas nessa década. Eu tenho a sorte também, misturado um pouquinho a competência, por que não? Lógico, nesse claro. Período aí, porque Copa do Mundo no nosso país, Cruzeiro chegando bicampeão brasileiro, Atlético campeão da Libertadores, eu tive o prazer, eu vou falar prazer de participar desses grandes eventos. Então, é um prazer também estar aqui contando um pouco dessa história, dessa minha pequena história no jornalismo. Bom, e aí, eu sempre repito esse termo, então o ouvinte até está de saco cheio de eu falar isso, mas eu vou falar. É a pergunta clichê. Como é que começa, no garoto Luciano, o interesse pela comunicação e através de que veio? Como é que surge na vida do garoto Luciano essa paixão pela comunicação? Isso é muito engraçado. Meu primeiro contato com o esporte, assim, basicamente, que eu me lembre totalmente, Ayrton Senna, na infância, e também a Copa do Mundo de 94. Já pego uma Copa aí que o Brasil estava numa fila, sem o título, e naquele ano já conquista a Copa do Mundo. Ali já nasce paixão. Coincidiu com a morte do Ayrton Senna. No mesmo ano, bem no mesmo emblemático, ano. Né? Foi um ano emblemático, 94, e minha paixão pelo esporte começa justamente ali. Acompanhava muito a Rádio Itatiaia, a Rádio Capital na época era uma rádio que eu gostava de acompanhar as transmissões. Legal. E também pegava todos os jornais do outro dia, Estado de Minas, Diário da Tarde, que era do mesmo grupo, e ficava lendo. E eu pegava as fotos dos jornais impressos, recortava e em um caderno eu fazia o meu jornal. Que barato, velho. E começava a escrever. E nisso... Você tá com quantos anos nessa época? Eu tô com 8 anos, 9 anos. Sim. Começava a escrever no jornal, fazendo a minha reportagem do que eu vi do jogo. Que legal, do dia anterior. Velho. Aí, com o passar do tempo, narrava partidas de videogame, de amigos. Falei, gente, isso já no ensino médio ali, não tem como fugir, é jornalismo. Analisava as partidas de uma maneira legal, de acordo com os meus amigos, né? Não tem jeito, não tem como fugir. É jornalismo. Quem sabe jornalismo esportivo, se não for, não tem problema. E eu busquei, da melhor maneira possível, aprimorar em todos os veículos, em todas as mídias, rádio, televisão, impresso. E foi muito importante essa bagagem da infância, já começando ali, engateando na profissão, acompanhando ídolos, vendo a Band no domingo, Esporte Total. Não, que era direto, era bom, né? Demais. Ainda não tinha os canais dedicados a esporte como não a gente tinha, tem hoje, exatamente. Né? E eu brigava lá em casa porque era uma televisão. Uhum. E eu tinha que
entre aspas, alugar o meu horário da televisão para acompanhar o Esporte Total. Então... Você tinha que negociar financeiramente com o irmão, eu com a irmã, como é que é? Com as minhas irmãs. As minhas irmãs alugavam o horário da televisão, tá bom, R$1, me dá R$1 que você pode acompanhar ali. Olha só. E eu pagava R$1 com o maior prazer do mundo. Já juntava esse R$1 durante a semana, já separava pra pagar pra assistir o Esporte Total, que tinha jogos bacanas, campeonato italiano, gol grande momento, era um barato pra mim, porque isso é fantástico, não acompanhava, né? Então, mas ali já vi um pouco da história. Então é isso. Na infância mesmo, já engatinhava no jornalismo. E é legal, do jeito que você está contando aí, que aí quando essa sua paixão pelo esporte já desperta o interesse no jornalismo, pelo visto você não teve dúvida nenhuma, era o jornalismo. Você não chegou a ter alguma dúvida, sei lá, fazer um curso assim, ou assado. Pelo visto não, né? Não cheguei a ter dúvida. Eu me lembro na época do ensino médio, muitos colegas com dúvida em relação ao vestibular, o que seguir. Eu falei, gente, eu tô com algum problema, porque eu sou o único que já tô definido já. Legal, o que eu quero, cara. E muito novo na minha vida, assim, exatamente. E o engraçado, Toscano, que não, você não pode ser jornalista porque você é tímido. Eu era muito tímido. Sim. Chegava pra cumprimentar as pessoas, era uma timidez muito grande. E eu trabalhei isso também, com o passar do tempo. Opa, isso é algo que eu tenho que trabalhar. Então, esses defeitos que eu tinha, eu buscava trabalhar pra não prejudicar na profissão, porque o jornalista não pode ser tímido. Não pode, tem que ser incisivo, tem que questionar o tempo todo. Então, eu procurei trabalhar essas partes. Em relação aos meus amigos, hoje estão bem também, só que eles demoraram ali no processo do que seguir no vestibular. E essa realização, porque eu chamo de realização, porque a maneira como você se manifesta e se expressa, e a gente que acompanha seu trabalho, há uma realização profissional e uma realização pessoal na conclusão do curso e aí no efetivo início da sua carreira. Isso é uma coisa que hoje é para poucas pessoas, né? Você tem esse privilégio, não é isso? Sabe o que eu procuro, Toscano? Voltar no tempo, às vezes. Assistindo o Esporte Total, por exemplo, nossa, que legal esse programa. E uma das realizações da minha vida profissional foi quando eu entrei na telinha da Band pela primeira vez. Nesse dia, eu voltei no tempo. Falei, aquele menino que assistia todo domingo, pagava R$1, tá agora na televisão. Tá na Band, no canal que gostaria, que acompanhava quando pequeno. Isso é uma realização. Que bom, cara. Uma outra realização foi pessoal. Em 2009, meu pai ficou doente, né? Hoje está num lugar melhor. E meu pai estava cego em 2009. Aí olha a paixão do rádio, inclusive. Eu estava na Rádio Favela e eu falei, nossa, seria muito legal o meu pai, antes de falecer, me ver, ou me acompanhar. Não ver, mas acompanhar, ouvir. Aí, em 2009, eu comentando pela Rádio Favela, meu pai gravava ali na maior emoção do mundo. Cara. Os meus comentários. Lindo, eu cheguei em casa, tava tudo gravado, eu gravei o jogo. Isso... Não, cara, emocionante, velho, emocionante. Isso emociona porque eu vi a realização do meu pai ali. Nossa, que coisa fantástica. Assim, pra você que viveu isso diretamente, é indescritível. Mas a gente ouvindo já fica emocionado. Isso dá foi um realização muito grande. E não é só a realização profissional, é uma realização pessoal. Exatamente. Porque essa não tem preço, essa é imensurável, né? Não, meu pai gravando com as fitinhas ainda. 2009, mas ele gravava com a fita, ele tinha um toca-fita e acompanhando a Rádio Favela. Eu chego em casa, depois ouvindo aquilo. Ouvindo depois. E pra mim, eu ouvindo também pra corrigir os meus erros. Pai, obrigado, porque eu preciso disso aqui pra acompanhar os meus erros também durante os comentários e tudo mais. Foi uma realização. Esse 2009, esse da Band também foi outra realização e outras várias que foram surgindo no decorrer da carreira. Muito bem, nós estamos conversando aqui hoje no Fala Cronista com o jornalista Luciano Dias, repórter. Eu costumo dizer que, assim, a essência da nossa profissão é a reportagem, mas o jornalismo hoje exige da gente, até um termo que é muito comum até nas academias, né, nas faculdades, que é o multimídia, né?
você não é mais só o repórter, né? Não que esse só não é no sentido pejorativo. E a sua geração, inclusive, já entra com esse parâmetro, não é isso, Luciano? Pois é, Toscano, isso é muito importante. Eu peguei uma transição disso, né? A faculdade hoje coloca no mercado, ou tenta colocar no mercado, um profissional que está atento a todas as mídias. Hoje você não pode falar que é um repórter de televisão, é um repórter de rádio, é apenas de impresso, não. Você tem que estar pronto para todas as situações, todas as mídias. Isso, a pessoa que sai da faculdade tem que estar preparada para isso. Mídia digital, hoje em dia, não tem como ficar sem a internet. A gente acompanha a transmissão de futebol hoje em dia, streaming, né, a palavra da moda. Transmissão pelo Facebook agora. Você entendeu o que era isso, olha. Pois é, agora transmissão pelo Facebook. Nós vimos agora, recentemente, a estreia do Cruzeiro na Libertadores. Exatamente, pelo Facebook. Né? Liga dos Campeões há um tempo já, pelo Facebook. Então, são algumas situações novas que aconteceram no mercado, principalmente nessa década, que o profissional que já chega, ele tá já se adequando a isso, ou já mais pronto. A gente que já tá nessa transição, ou há mais tempo, tem que se adequar a essa realidade. Alguns com dificuldade, foi muito rápido, alguns com dificuldade, outros já tá muito bem adequado, então é um mercado que mudou um pouco nos últimos anos. Muito bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco desse Fala Cronista, hoje com o jornalista Luciano Dias. Lembrando sempre que a partir de amanhã, segunda-feira, a edição de hoje, com o Luciano, já estará disponibilizada no site da AMCE, que é o amce.org.br. É claro que a primazia de colocar ao vivo é minha, que estou aqui na rádio. A partir de amanhã, a AMCE também disponibiliza no site e nós também disponibilizamos no site da inconfidencia.mg.gov.br. Só fazendo a ressalva, o presidente Luiz Carlos Gomes, que sempre co-apresenta aqui comigo, teve um compromisso, não pôde estar aqui hoje. Vou puxar a orelha dele, mas ele me deu também a primazia de poder conversar com o Luciano. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Luciano Dias no Fala Cronista. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Luciano Dias. Muito bem, de volta, Fala Cronista. Olha, gente, daqui a pouco, Jornada Esportiva, última rodada desta fase de classificação do Campeonato Mineiro, tem Atlético e América. O Luciano sai daqui e vai direto pra lá, viu, gente? Com Independência é clássico. A correria é clássico. Luciano, a gente falou no primeiro bloco da influência, daquilo que o estimulou, né? E que desde cedo deixou claro pra você que você queria ser jornalista. Mas você já é de uma época em que havia uma maior diversificação de veículos, de mídia. Não tanto quanto hoje, que hoje é impressionante, né? Muitos dos companheiros que vêm aqui, primeira referência sempre era o rádio, outros também tanto pelo impresso, mas você também já teve a televisão e tal. Isso para você, em que momento, ou talvez não em que momento, mas você, por ter a influência do rádio, como você já falou, do impresso, da tarde, da TV, isso de alguma forma, em algum momento, te norteou? Assim, eu quero fazer comunicação, mas eu quero fazer televisão, ou eu quero fazer rádio, ou você queria fazer comunicação e fazer tudo? Pois é, Toscano, eu basicamente entrei na rádio com o sonho, entrei na faculdade com o sonho de trabalhar em rádio. Sim. Ah, é? De escutar. Que legal. Era um objetivo. Só que durante a faculdade, com alguns estágios, conversando com profissionais, a gente vai conhecendo pessoas, essas coisas vão mudando no meio do caminho. Me formei em 2009 no UniBH e ali eu já estava contratado na TV Record, na época. Consegui um estágio lá já no final da faculdade, ali já nos acréscimos, consegui um estágio importante, fiz um bom trabalho e fui contratado na época pela TV Record, que foi muito importante nesse início de carreira, de profissão. E
Só que ali, naquele período que eu tava formando, eu já sabia que o mundo da internet, que já estava consolidado, poderia atrair muito mais na sequência. Até que trabalhei pouco em internet, mas era algo que poderia absorver muita gente no mercado. Que a internet estava consolidada, mas com uma situação de crescimento muito grande. Isso em 2009, e hoje a gente vê essa realidade. Sim. Que é a internet. Então, hoje temos aí um Twitter que virou uma ferramenta de comunicação, Toscano, impressionante. Impressionante. Eu peguei já ali no início, na fase embrionária do Twitter. Hoje a gente acompanha... Eu acordo de manhã, por exemplo, já vendo o que tem no Twitter, pra ver se tem alguma coisa errada no mundo ou certa. Então, o profissional hoje ele já tá norteado por vários segmentos. Televisão, rádio, impresso, mídia online, entre outros fatores que essa mídia online pode trazer. E ao redor disso, tanto o rádio, tanto a televisão quanto o impresso, tem que estar norteado pela mídia online. Isso. Porque tá todo mundo na internet hoje em dia, hein? Então, ou seja, tá tudo ligado um ao outro. Mas o calouro, ainda lá no UniBH, modéstia à parte, celeiro de grandes talentos, nossa, que falta de modéstia minha. Só que eu ainda sou da época da FAF BH, né? Mas eu falo com um carinho muito grande do Uni, hoje Uni, na época FAF. Mas o calouro, Luciano, quando ingressa na faculdade, tinha como, talvez não o único, mas o primeiro objetivo, o rádio. Exatamente, era o rádio. E aí, quando é que você consegue a sua primeira experiência específica no rádio? Tô puxando a sardinha pro meu lado, lógico, sou apaixonado com esse negócio aqui. Qual foi a sua primeira oportunidade real e concreta? Assim, aliás, não só no rádio, mas no geral. Olha, ainda na faculdade, eu reuni com alguns amigos da época e a gente tinha um programa de rádio de esporte, um bate-papo esportivo ali. No próprio rádio, no laboratório da... Laboratório da rádio mesmo, chamava Acréscimos. A notícia além do tempo regulamentar. Que doido, bom ter. Bom. Então a gente ali já brincava com isso. Em 2008, essas rádios do interior, muitas rádios com muita qualidade, uma rádio de Felizlândia, um pessoal aqui de BH fazia pra Felizlândia em 2008, final de 2008. Então foi minha primeira oportunidade ali com rádio. Em 2009, na Rádio Favela, foi uma experiência incrível a Rádio Favela, porque nesse período da Rádio Favela, além da experiência no rádio em si, de me soltar no rádio e tudo mais, foi uma experiência importante para fazer contatos. Eu sabia que fazer contatos era muito importante para o meu futuro no jornalismo. Conhecer pessoas que têm influência na profissão ou não, enfim. E nessa rede de contatos foi muito importante também na Rádio Favela. Então, o meu crescimento em relação à rádio na época foi com a Rádio Favela em 2009. E aí, quando você, na Rádio Favela, e aí já numa rádio consolidada, que aliás, a Rádio Favela tem uma particularidade, que é uma história formidável, né? Desde do surgimento dela ao que ela se tornou. Exatamente. Né? Uma rádio, eu confesso aos ouvintes, o tal do Favela Super Popular de manhã. Sensacional. Misael podia vir cá, bater um papo com a gente, é uma figuraça. Tem uma bagagem. Aquilo é uma figuraça. É a vista mais bonita de BH, a Rádio Favela. Impressionante, aquilo é maravilhoso. Quem gosta muito do Misael, tem aqui o nosso amigo Rodrigo Carlos, que está aqui na parte técnica. O Misael chama ele de Rodrigo Zoinho de Piscina. Ô, Luciano, aí você tá na Rádio Favela consolidada, uma emissora consolidada, e você realizando um sonho. Mas não ficou nisso, porque você diversificou a sua atuação. Como é que era a rotina? Você fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, como é que era isso? Como é que você mantém? Porque talvez eu esteja me alongando o seguinte, mas como é que você... Rádio, aí você também faz a sua experiência na TV. Como é que foi isso na prática? Cara, foi sempre assim, desde a faculdade, de trabalhar em 2 lugares. Paralelamente à Rádio Favela, que eu fazia só os jogos, não era diário, eu tava no estádio da TV Record. E na Record você fazia geral? Fazia geral. Só que quando tinha alguma demanda de esporte, por exemplo, sim, eu dominava no peito. Tá. Aí, então fazia isso, era a Rádio Favela nos comentários em jogos, fim de semana, meio de semana, e o estádio na TV Record. Então, sempre foi assim, na TV Record ou outro lugar, o Guia BH, que é um lugar que eu trabalho hoje também, que não é do esporte, mas é um meio de programação cultural de Belo Horizonte, tô lá já há um tempo,
sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, quando é que você... A sua experiência na Record é riquíssima, né? Porque quando você faz geral, aí que me perdoe os outros companheiros. É uma categoria de base e tanto, eu brinco. Eu costumo brincar o seguinte, eu vou ser presunçoso, vou ser criticado por isso, mas vou falar. Nós que fazemos esporte, fazemos qualquer editoria. O inverso nem sempre acontece. Então, você vai com uma bagagem muito grande. Mas quando é que você definitivamente faz a opção? Se eu tiver que fazer uma única opção, eu quero o esporte. É claro que na prática você precisa sobreviver, mas quando é que essa opção funciona? Olha, na TV Record, eu fiquei muito tempo na geral, mas tive a oportunidade de fazer um programa de esporte, que era com Dudu, Maíra Lemos de manhã, programa muito legal, era de manhã. Aí chegou um determinado, produzia pro Esporte Fantástico, só que chegou um momento que o programa acabou e eu tinha que voltar pra geral. E eu tava ali tão ligado ao esporte, falei, não, agora tem que voltar pra geral. Eu fiquei um pouco assim, mais profissional, continuei fazendo um bom trabalho. E aí a Band, em 2012, me chamou. Tô com um projeto aqui, era um programa que era Golaçou, depois virou Os Donos da Bola, hoje consolidado. E falei, acho que eu vou. Fiquei um pouco na dúvida, né? Tava tranquilo na Record como produtor, mas lá na Band eu posso, quem sabe, virar repórter e fazer o que eu gosto de fato, que é trabalhar com esporte. Além disso, realizar um sonho lá da infância. Que é legal demais. Que é trabalhar na Band. Aí em 2012 eu fui pra Band. E ali eu comecei a trabalhar com esporte de fato. Esporte. Bom, e aí? No esporte, no jornalismo esportivo, a gente sabe que na prática, e eu já falei no bloco anterior, você não pode se restringir a uma única função. Você começa lá como produtor, repórter, ou já começou fazendo um pouco de tudo? Comecei como produtor na Band, fui contratado para ser produtor, e na ausência de algum repórter, ou por alguma ausência por algum motivo, eu ia pra rua, já elaborava os textos, e uma vez eu gravei. Fiz a passagem, inclusive. Felipe Junqueira, o nariz, ele foi o cara que me deu um empurrão. Não, pode ir, tá, eu libero a sua matéria. E quando ele falou isso, caramba, falei... E lá na Band tinha arquibancada pra acompanhar o programa. Isso. Eu levei hoje a minha esposa, não sabia que a matéria ia rodar nesse dia, e coincidentemente tava lá na arquibancada, minha esposa vendo a matéria. Hoje eu vejo a matéria, eu brinco com o Felipe, como que você deixou esse menino... Como que você deixou isso passar na época? E foi ali, na ausência de um repórter ou outro, eu fazia as matérias pra televisão. Até que em 2013 surgiu a chance de fato de ser contratado como repórter, e o ano de 2013 é maravilhoso pro esporte mineiro. Pois é, em 2013, mas você não ficou exclusivo no esporte em 2013, não ficou? Em 2013 eu fiquei já na Band, porque foi um ano especial pro esporte, de fato. O título do Cruzeiro, o título do Atlético no mesmo ano. Copa das Confederações, foi um ano assim, riquíssimo. Já começou em 2012, com o Atlético fazendo uma boa campanha no Brasileiro, Ronaldinho Gaúcho chegando em 2012, é verdade. Chegando pra Belo Horizonte, ali mexeu com o esporte mineiro na época. Bom, aí você... É muito legal porque, assim, como qualquer profissional em qualquer área, a realização do sonho é sempre um dos objetivos. Ali você estava dando sequência à sua recém-iniciada carreira e realizando esse sonho lá do menino, que lá vendo a Bandeirantes. E aí, como é que pinta aí? Neste momento, você passou pela sua cabeça o que eu vou fazer já pela frente? Você já estabeleceu desafios para você nesse momento? Estabeleci o desafio. Eu acho que é importante a gente ter desafio na vida. A Copa do Mundo estava chegando, né? 2014. Então, o meu ano de 2013 tem que ser muito especial para estar dentro da Copa do Mundo. E tentei ao máximo fazer o bom trabalho, busquei ao máximo melhorar. Sabia que tinha muita coisa para melhorar, a gente tem sempre coisas a melhorar. Então, eu busquei ao máximo nesse ano de 2013 melhorar em vários sentidos. Em vários. E me cobro muito ainda. E 2013 coincidiu de aparecer muito na mídia, porque o Atlético foi campeão da Libertadores, ou seja, Minas Gerais estava sempre visado. O Cruzeiro fez aquela campanha incrível.
pra muita gente surpreendente naquele primeiro ano, em 2013. A gente teve a Copa das Confederações aqui também, que eu participei pouco na Copa das Confederações, mas tive uma experiência rápida ali. Então, nesse ano de 2013, eu consegui aparecer pra mídia. Muita gente que não conhecia o Luciano Dias até então, passou a conhecer ali em 2013. Foi o ano que eu passei a ser conhecido pelo meio mineiro aqui. Bom, nós estamos chegando ao final do segundo bloco, então eu vou falar o seguinte. Em 2013, o Luciano passa a ser conhecido pela mídia, para em 2014 assumir a titularidade de um grande clube. Mas essa história ele conta no próximo bloco aqui desse Fala Cronista de hoje, com o jornalista Luciano Dias. A gente já volta. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Luciano Dias. De volta, Fala Cronista. Daqui a pouquinho, última rodada do módulo 1 do Campeonato Mineiro, fase de classificação. Campeonato Mineiro, de 12 classificam 8. Não é uma situação muito difícil não, né, Luciano? E tem gente que ainda dificulta, né? Exatamente. Então, e daqui a pouco tem o clássico Atlético e América. Hoje, no Fala Cronista, o convidado especialíssimo Luciano Dias. E lembrando, sempre gosto de reafirmar, amanhã este programa já está disponibilizado também no site da AMCE, amce.org.br, AMCE ano 80. Luciano, nós terminamos no bloco anterior, você falando do ano especialíssimo de 2013, em que você então se torna conhecido. Aí eu faço até aqui uma metáfora, você começa o ano no time... Na base, sobe no meio do ano, entra em alguns jogos, termina 2013 titular. Aí 2014 era você mais 10. Por aí. Quase isso, viu, Toscano? Quase isso, Toscano. Porque 2014... E contextualizando, só lembrando, para quem porventura não, com Copa do Mundo no Brasil, né? Exatamente. Aí tivemos ali preparação para a Copa do Mundo de 2014, que foi outro ano incrível pro futebol mineiro, o futebol do país. Tô tirando o 7-1 aí. Aliás, por você favor, tava lá, né? Tava lá. É algo assim que daqui 50 anos podem me entrevistar. Testemunha viva. Exatamente. Aí 2014 começa, é o ano da Copa do Mundo. Vamos ver. E era o seu objetivo profissional, aí tem todo o processo, né? Até o credenciamento mesmo, que não passava por mim, passava por uma seleção da própria Band lá em São Paulo, para ver quem vai cobrir a Copa do Mundo. E a emoção de estar relacionado é tipo uma convocação para a Copa do Mundo mesmo. Opa, meu nome... Você tá entre os 40. Tô ali entre os integrantes da Band para a Copa do Mundo. Opa, isso já é um passo. Depois cai pros 22 que vai pra Copa. Exatamente. Aí vem Chile, Uruguai e Argentina pra BH, Sete Lagoas, enfim. E na Band éramos 3 repórteres. O Felipe Junqueira, num gesto pra também ter o grupo na mão. Ô, gente, vamos sortear vocês pra saber quem vai ficar com quem. Eu pensei comigo, como eu sou mais novo aqui, se pintar a Argentina, acho que a Band não vai deixar, vai deixar pra outro. Sai o sorteio, a Argentina cai no meu colo pra cobrir a Argentina. Cara, eu esperei ainda uns 2 dias pra ver se a Band de São Paulo ia falar alguma coisa, vai pedir pra trocar, não pediram pra trocar. Vai eu todo dia morar na Cidade do Galo praticamente pra cobrir a Argentina. Todo dia sendo chamado, entrando ao vivo, porque é uma das principais seleções. Tem Lionel Messi, né? Acabou finalista. É uma das principais seleções e tinha o melhor do mundo, que é o Lionel Messi. Inclusive, um dia interessante, no dia que o Lionel Messi foi dar a coletiva na Argentina. Todo mundo esperando outro jogador, aparece o Messi e o Rojo, lateral, o zagueiro. Aí, o cinegrafista estava ali ajeitando a câmera e quando assustou todo mundo, era o Messi que estava ali sentado. O Messi sentado, o Rojo virou uma figura decorativa. Das 20 perguntas dessa coletiva, inclusive... O Rojo respondeu uma. A maldade da comissão técnica, né? Sabe qual foi a pergunta pro Rojo?
o que você acha do Messi? Nossa, que maldade, velho. Foi um dia interessante. E a Argentina foi caminhando na Copa do Mundo. Chegou na decisão da Copa do Mundo a Argentina. Então, eu fui caminhando junto. Ali foi um crescimento gigantesco naquela situação. Quando acabou a Copa do Mundo, me deu uma certa depressão. Falei, e agora? Acabou a Copa do Mundo. E porque você viveu 24 horas por conta disso, né? Mas aí não é que acontece algo histórico pro futebol mineiro? Uma final de Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético? Então, é um ano marcante também, 2014. E ainda tem o bicampeonato do Cruzeiro. Sim. Né, do brasileiro. Que é coroado com o bicampeonato do Cruzeiro. O Atlético campeão da Copa do Brasil. Um ano muito especial de títulos pro futebol mineiro. Ainda no contexto da Copa do Mundo. Eu acompanhava os jogos da seleção aqui também. Fazia algum trabalho. Estive no 7-1. A matéria era a alegria do Brasil. Virou a tristeza, a maior derrota da história do futebol brasileiro. Enfim, um ano marcante, 2014. Transmissões de jogos também, com narradores que eu admirava, como o Nivaldo Prieto, participando de transmissões. Foi um ano muito marcante. Agora, Luciano, eu vou fazer uma pergunta. Se ela parecer ofensiva, por favor, me perdoe de antemão. Agora, você consegue atingir um ápice na carreira muito rápido e muito jovem. Se você não tiver uma cabeça muito centrada, isso pira. Como é que você trabalhou isso? Sem tirar, evidentemente, e reconhecendo seus méritos, porque, tá? Comentários de pessoas experientes na época, que estavam na imprensa há muito tempo, falou, eu tô há 30 anos na profissão, isso que você tá passando hoje, quem sou eu? Eu é uma pessoa experiente, eu prefiro não falar, mas aquilo me marcou. Eu vou te interromper mais uma vez, que de forma alguma eu quero ser indelicado e questionar, mas é porque eu acho, eu fico surpreso e positivamente surpreso, e claro, isso é mérito. Aquilo me marcou. A pessoa que estava há muito tempo na mídia, eu acompanhava quando era pequeno, inclusive. Aí que louco, olha só. Falou aquilo. Falei, mas será que é tão importante? Eu não sabia da importância de fato naquele momento. 4, 5 anos se passaram, eu vi que foi algo tão importante que daqui 30 anos eu vou levar com muito carinho. Mas naquele momento que eu tava vivendo, eu tava um pouco condicionado ainda. Não tava acordado que era algo histórico. Era algo tão importante assim. Você tava concentrado em, como jornalista, fazer o melhor trabalho. Com o passar do tempo, que eu vi que era algo especial que eu tava vivendo. Hoje eu vejo com mais carinho ainda. E aí, bom, aí você acorda e vê, pô, cara, olha o que eu fiz. E eu tô com um início de carreira fantástico. E agora, o que eu quero? Agora, o que eu quero? Foi uma pergunta que eu fiz, eu não consegui responder. E não consigo responder até hoje. Que legal. Não consigo responder, Toscano. Com sinceridade. O que eu quero na profissão? Não consigo. Eu quero estar empregado, sempre. Sim. O mais importante. Que, aliás, é o grande desafio da nossa profissão. É o grande desafio da nossa profissão hoje. É. Passei por algumas crises em emissoras, na própria Band também. Só que aí também o que me faz crescer? As derrotas. Na própria Band teve uma série de demissões, que me incluiu, inclusive, na época, depois do Campeonato Mineiro de 2015. Só que não fiquei desempregado. Aí o Esporte Interativo, que vinha com um novo desafio na época, era pioneiro em algumas questões, me chamou para trabalhar, ser correspondente aqui em Belo Horizonte. Aí foi um desafio que eu agarrei também durante 3 anos, com muito carinho também. E nisso que me fez crescer, as dificuldades. Essa demissão da Band me fez crescer para outras coisas, porque eu só tinha convivido até então com glórias, com vitórias. Mas nunca se iludiu com as mesmas. Nunca me iludi com as mesmas. Isso é questão de porque formação. Eu sabia, ao mesmo tempo, da realidade. Porque eu tava ali, trabalhando na Band, mas ao mesmo tempo o meu amigo estava desempregado nesse momento. Outro estava desempregado sendo mandado embora. Eu sabia que a realidade da profissão não era exatamente aquela que eu estava vivendo. Minha mulher tem uma teoria, né? Casada com um jornalista há 30 anos, que assim, você não pode se iludir. Então é muito interessante você fazer o supermercado, né? Que aí você cai na realidade, né? Exato. Né? Que aí você fala assim, opa, peraí, que é isso? Pô, vou ter que arrumar mais um emprego. Você volta com uma sacolinha, deu R$100. Aí, bacana. Aí o projeto Esporte Interativo, que foi realmente o que você disse,
um negócio quase que revolucionário, né, quando foi implementado. E aí você começa, e tá lá o Luciano de novo abrindo caminhos. Que parece também ser uma característica da sua carreira. É muito doido isso, né? Cara, você falou isso agora. O Esporte Interativo foi um crescimento muito grande. Era algo pioneiro, era um canal que estava crescendo muito na contramão de mercado. A gente via televisões tradicionais, falando de televisão, demitindo. E você viveu na pele isso, Esporte Interativo contratando na Europa, correspondente em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, que é uma marca muito forte. E eu fui nessa contramão. E eu era o cara, eu sabia que eu era o cara pro canal, o cara de Minas Gerais era eu. E foi importante nesse período, transmissões de jogos, não jogos glamurosos, Série C, Série D, que é muito legal. Cara. É bom demais. Gente, é bom demais. Eu tô conversando com você aqui, olha que lá se vão 30 anos de profissão, hein? Mas eu tô vendo assim, cara, que roda viva que é a sua... Num dia você tá fazendo a final da Copa do Mundo, no dia seguinte você tá fazendo terceira divisão. Pode falar? Claro. Um ano depois, olha aí, que eu tava cobrindo a Copa do Mundo, um ano depois eu fui cobrir Tombense e Guarani. Foi um dos meus primeiros jogos de transmissão no Esporte Interativo. Cara, olha a riqueza disso, profissional. E é com muito carinho que eu lembro disso, que eu não vejo como... pelo contrário, eu vejo como crescimento. Eu também. Eu represento, sou representante do canal em Minas Gerais. E me fez crescer muito também nesses jogos de Série C, cobrir Cruzeiro e Atlético quase que diariamente. Não tinha final de semana, mas é normal na nossa vida, né? Mas representar o canal com maestria durante 3 anos, um canal crescendo, foi muito importante pra mim. E com um detalhe, lá, sozinho, que você era o repórter... Era o cinegrafista? Não, tinha o cinegrafista que trabalhava comigo. Tinha o cinegrafista com você. Tinha o cinegrafista. Menos mal, né? Que, inclusive, eu via mais o cinegrafista do que a minha esposa. Você passa mais tempo com ele. Exatamente. Mas hoje é um grande amigo, Gabriel Neto, porque a gente convivia muito. Brigava, mas daqui 10 segundos estava tudo ok, porque era meu companheiro de trabalho. E foi nessa realidade também de... Onde é o Esporte Interativo em Belo Horizonte? É a minha casa e a casa do Gabriel. Era uma realidade diferente, eu não tinha que ir na empresa mais. Era da minha casa pro CT ou pro estádio. E isso dá, ao contrário do que muita gente possa parecer, isso aumenta e muito a sua responsabilidade. Porque você sabe que é só você e tão somente você, e no caso, você e o Gabriel. Exatamente, porque eu tinha que saber... qual o melhor time ir num determinado dia, que dá mais notícia, não local, nacionalmente falando. Porque eu tinha que pensar nacionalmente, não mais no local. Sim. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse penúltimo bloco do Fala Cronista, hoje conversando com o Luciano Dias. Luciano, que é repórter, que é redator, editor, cinegrafista, porque aí acabou que a profissão fez você de tudo um pouco, não é isso? E é muito bom isso, né, Luciano? Exatamente. Você conhece o produto do princípio ao fim. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente, Toscano. Tem que conhecer tudo. E tem muita história para contar. Jovem com a carreira riquíssima, mas uma carreira ainda com muito pela frente, mas já com muitas histórias. E aí, no último bloco, ele vai contar algumas dessas. Preparem-se. E aqui não tem censura, não. Vai falar nome? Fala se quiser também, mas fala sem problema. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com Fala Cronista e Luciano Dias. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Luciano Dias. De volta, Fala Cronista. Daqui a pouquinho, última rodada do Módulo 1 do Campeonato Mineiro, fase de classificação. Campeonato Mineiro, de 12 classificam 8. Não é uma situação muito difícil não, né, Luciano? E tem gente que ainda dificulta, né? Exatamente. Então, e daqui a pouco tem o clássico Atlético e América. Hoje, no Fala Cronista, o convidado especialíssimo Luciano Dias. E lembrando, sempre gosto de reafirmar, amanhã esse programa já está disponibilizado também no site da AMCE, amce.org.br, AMCE
ano 80. Luciano, nós terminamos no bloco anterior, você falando do ano especialíssimo de 2013, em que você então se torna conhecido. Aí eu faço até aqui uma metáfora, começa o ano no time na base, sobe no meio do ano, entra em alguns jogos, termina 2013 titular. Aí 2014 era você mais 10. Por aí. Quase isso, viu, Toscano? Quase isso, Toscano. Porque 2014... E contextualizando, só lembrando, para quem porventura não, com Copa do Mundo no Brasil, né? Exatamente. Aí tivemos ali preparação para a Copa do Mundo em 2014, que foi outro ano incrível pro futebol mineiro, o futebol do país. Tô tirando o 7-1 aí. Aliás, por favor, tava lá, né? Tava lá. É algo assim que daqui 50 anos podem me entrevistar. Testemunha viva. Exatamente. Aí 2014 começa, é o ano da Copa do Mundo. Vamos ver. E era o seu objetivo. Aí tem todo o processo, né? Até o credenciamento mesmo, que não passava por mim, passava por uma seleção da própria Band lá em São Paulo, para ver quem vai cobrir a Copa do Mundo. E a emoção de estar relacionado é tipo uma convocação para a Copa do Mundo mesmo. Opa, meu nome... Você tá entre os 40. Tô ali entre os integrantes da Band para a Copa do Mundo. Opa, isso já é um passo. Depois cai pros 22 que vai pra Copa. Exatamente. Aí vem Chile, Uruguai e Argentina pra BH, Sete Lagoas, enfim. E na Band éramos 3 repórteres. O Felipe Junqueira, num gesto pra também ter o grupo na mão. Ô, gente, vamos sortear vocês pra saber quem vai ficar com quem. Eu pensei comigo, como eu sou mais novo aqui, se pintar a Argentina, acho que a Band não vai deixar, vai deixar pra outro. Sai o sorteio, a Argentina cai no meu colo pra cobrir a Argentina. Cara, eu esperei ainda uns 2 dias pra ver se a Band de São Paulo ia falar alguma coisa, vai pedir pra trocar, não pediram pra trocar. Vai eu todo dia morar na Cidade do Galo praticamente pra cobrir a Argentina. Todo dia sendo chamado, entrando ao vivo, porque é uma das principais seleções. Tem Lionel Messi, né? Acabou finalista. É uma das principais seleções e tinha o melhor do mundo, que é o Lionel Messi. Inclusive, um dia interessante, no dia que o Lionel Messi foi dar a coletiva na Argentina. Todo mundo esperando outro jogador, aparece o Messi e o Rojo, lateral, o zagueiro. Aí, o cinegrafista estava ali ajeitando a câmera e quando assustou todo mundo, era o Messi que estava ali sentado. O Messi sentado, o Rojo virou uma figura decorativa. Das 20 perguntas dessa coletiva, inclusive... O Rojo respondeu uma. A maldade da comissão técnica, né? Sabe qual foi a pergunta pro Rojo? O que você acha do Messi? Nossa, que maldade, velho. Foi um dia interessante. E a Argentina foi caminhando na Copa do Mundo. Chegou na decisão da Copa do Mundo, a Argentina. Então, eu fui caminhando junto. Ali foi um crescimento gigantesco naquela situação. Quando acabou a Copa do Mundo, me deu uma certa depressão. Falei, e agora? Acabou a Copa do Mundo. E porque você viveu 24 horas por conta disso, né? Mas aí não é que acontece algo histórico pro futebol mineiro? Uma final de Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético. Então, é um ano marcante também, 2014. E ainda tem o bicampeonato do Cruzeiro. Sim. Né, do brasileiro. Que é coroado com o bicampeonato do Cruzeiro. O Atlético campeão da Copa do Brasil. Um ano muito especial de títulos pro futebol mineiro. Ainda no contexto da Copa do Mundo, eu acompanhava os jogos da seleção aqui também, fazia algum trabalho. Estive no 7-1. A matéria era a alegria do Brasil. Virou a tristeza, a maior derrota da história do futebol brasileiro. Enfim, um ano marcante, 2014. Transmissões de jogos também, com narradores que eu admirava, como o Nivaldo Prieto, participando de transmissões. Foi um ano muito marcante. Agora, Luciano, eu vou fazer uma pergunta. Se ela parecer ofensiva, por favor, me perdoe de antemão. Agora, você consegue atingir um ápice na carreira muito rápido e muito jovem. Se você não tiver uma cabeça muito centrada, isso pira. Como é que você trabalhou isso? Sem tirar, evidentemente, e reconhecendo seus méritos, porque, tá? Comentários de pessoas experientes na época, que estavam na imprensa há muito tempo, falou,
eu tô há 30 anos na profissão, isso que você tá passando hoje, quem sou eu? Uhum. Eu é uma pessoa experiente, eu prefiro não falar, mas aquilo me marcou. Eu vou te interromper mais uma vez, que de forma alguma eu quero ser indelicado e questionar, não. mas é porque eu acho eu fico surpreso e positivamente surpreso. E claro, isso é mérito. Aquilo me marcou. A pessoa que estava há muito tempo na mídia, eu acompanhava quando era pequeno, inclusive. Aí que louco, olha falou só. Aquilo. Falei, mas será que é tão importante? Eu não sabia da importância de fato naquele momento. 4, 5 anos se passaram, eu vi que foi algo tão importante que daqui 30 anos eu vou levar com muito carinho. Mas naquele momento que eu tava vivendo, eu tava um pouco condicionado ainda. Não tava acordado que era algo histórico. Era algo tão importante assim. Você estava concentrado em, como jornalista, fazer o melhor trabalho. Com o passar do tempo, que eu vi que era algo especial que eu estava vivendo. Hoje eu vejo com mais carinho ainda. E aí, aí você acorda e vê, pô, cara, olha o que eu fiz. E eu tô com um início de carreira fantástico. E agora, o que eu quero? Agora, o que eu quero? Foi uma pergunta que eu fiz e eu não consegui responder. E não consigo responder até hoje. Que legal. Não consigo responder, Toscano. Com sinceridade. O que eu quero na profissão? Não consigo. Eu quero estar empregado, sempre. Sim, sim. O mais importante. Que, aliás, é o grande desafio da nossa profissão. É o grande desafio da nossa profissão hoje. É. Passei por algumas crises em emissoras, a própria Band também. Só que aí também o que me faz crescer? As derrotas. Na própria Band teve uma série de demissões, sim, que me incluiu, inclusive, na época, depois do Campeonato Mineiro de 2015. Só que não fiquei desempregado. Aí o Esporte Interativo, que vinha com um novo desafio na época, era pioneiro em algumas questões, me chamou para trabalhar, ser correspondente aqui em Belo Horizonte. Aí foi um desafio que eu agarrei também durante 3 anos, com muito carinho também. E nisso que me fez crescer, as dificuldades. Essa demissão da Band me fez crescer para outras coisas, porque eu só tinha convivido até então com glórias, com vitórias. Mas nunca se iludiu com as mesmas. Nunca me iludi com as mesmas. Isso é questão de porque formação. Eu sabia, ao mesmo tempo, da realidade. Porque eu tava ali, trabalhando na Band, mas ao mesmo tempo o meu amigo estava desempregado nesse momento. Outro estava desempregado sendo mandado embora. Eu sabia que a realidade da profissão não era exatamente aquela que eu estava vivendo. Minha mulher tem uma teoria, né? Casada com um jornalista há 30 anos, que assim, você não pode se iludir. Então é muito interessante você fazer o supermercado, né? Que aí você cai na realidade, né? Exato. Não é? Que aí você fala assim, opa, peraí, que é isso? Pô, vou ter que arrumar mais um emprego. Você volta com uma sacolinha, deu R$100. Aí, bacana. Aí o projeto Esporte Interativo, que foi realmente o que você disse, um negócio quase que revolucionário, né? Quando foi implementado. E aí você começa, e tá lá o Luciano de novo, abrindo caminhos. Que parece também ser uma característica da sua carreira. É muito doido isso, né? Cara, você falou isso agora. Hein? O Esporte Interativo foi um crescimento muito grande. Era algo pioneiro, era um canal que estava crescendo muito na contramão de mercado. A gente via televisões tradicionais, falando de televisão, demitindo. Você viveu na pele isso, Esporte Interativo contratando na Europa, correspondente em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, que é uma marca muito forte. E eu fui nessa contramão. E eu era o cara, eu sabia que eu era o cara pro canal, o cara de Minas Gerais era eu. E foi importante nesse período, transmissões de jogos, não jogos glamurosos, Série C, Série D, que é muito legal. Cara. É bom demais. Gente, é bom demais. Eu tô conversando com você aqui, então... Olha que lá se vão 30 anos de profissão, hein? Mas eu tô vendo assim, cara, que roda viva que é a sua... Num dia você tá fazendo a final da Copa do Mundo, no dia seguinte você tá fazendo terceira divisão. Pode falar? Claro. Um ano depois... Olha aí. Que eu tava cobrindo a Copa do Mundo. Um ano depois eu fui cobrir Tombense e Guarani. Foi um dos meus primeiros jogos de transmissão no Esporte Interativo. Cara, olha a riqueza disso, profissional. E é com muito carinho que eu lembro disso. Que eu não vejo como... pelo contrário, eu vejo como crescimento. Eu também. Eu represento sou representante do canal em Minas Gerais. E me fez crescer muito também nesses jogos de Série C, cobrir Cruzeiro e Atlético quase que diariamente. Não tinha final de semana, mas é normal na nossa vida, né? Mas representar o canal
com maestria durante 3 anos, um canal crescendo, foi muito importante pra mim. E com um detalhe, lá, sozinho, que você era o repórter, era o cinegrafista. Não, tinha o cinegrafista que trabalhava comigo. Tinha o cinegrafista com você. Tinha o cinegrafista. Menos mal, né? Que inclusive eu via mais o cinegrafista do que a minha esposa. Você passa mais tempo com ele. Exatamente. Mas hoje é um grande amigo, Gabriel Neto, porque a gente convivia muito. Brigava, mas daqui 10 segundos estava tudo ok, porque era o meu companheiro de trabalho. E foi nessa realidade também de... Onde é o esporte interativo em Belo Horizonte? É a minha casa e a casa do Gabriel. Era uma realidade diferente, eu não tinha que ir na empresa mais. Era da minha casa pro CT ou pro estádio. E isso dá, ao contrário do que muita gente possa parecer, isso aumenta e muito a sua responsabilidade. Porque você sabe que é só você e tão somente você, e no caso, você e o Gabriel. Exatamente, porque eu tinha que saber qual o melhor time ir num determinado dia, que dá mais notícia, não local, nacionalmente falando. Porque eu tinha que pensar nacionalmente, não mais no local. Sim. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse penúltimo bloco do Fala Cronista, hoje conversando com o Luciano Dias. Luciano, que é repórter, que é redator, editor, cinegrafista, porque aí acabou que a profissão fez você de tudo um pouco, não é isso? E é muito bom isso, né, Luciano? Exatamente. Você conhece o produto do princípio ao fim. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente, Toscano. Tem que conhecer tudo. E tem muita história para contar. Jovem com a carreira riquíssima, mas uma carreira ainda com muito pela frente, mas já com muitas histórias. E aí, no último bloco, ele vai contar algumas dessas. Preparem-se. E aqui não tem censura, não. Vai falar nome, fala se quiser também, mas fala sem problema. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com Fala Cronista e Luciano Dias. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Luciano Dias. Muito bem, reta final do Fala Cronista deste domingão. Daqui a pouco tem Atlético e América. Lembrando sempre que o programa de hoje com o nosso companheiro Luciano Dias, a partir de amanhã, segunda-feira, estará disponibilizado também no site da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, a mce.org.br. Luciano, além dessas todas as experiências que você passou já ao longo da carreira, você falou do você hoje, além de tudo que você já faz, você está na TV Horizonte, você está no Guia BH e está num projeto novo que a gente torce muito pelo êxito dele, que é do projeto da Rádio Ita, né, que é de Itapecerica. E a gente fica muito... Eu torço demais porque a gente sabe, se para nós que estamos aqui empregados na capital tá difícil, para os companheiros do interior, as opções ainda são menores. Faz um balanço aí do que você... Do pouco, esse pouco é maldade minha, que você faz hoje. Como é que é o nome da sua esposa? Maiara Deslandes. Da Maiara, nas poucas horas que ela te vê, ela não te vê por quê? Você tá em quê? Exatamente. A Maiara também é colega, jornalista? Não, ela é nutricionista. Ela brinca. Ela tem mais juízo que a gente. Quando ela casou comigo, eu deixei claro, eu já sabia dessa situação de muitas vezes perder um aniversário, perder um fim de semana. Já sabia mais ou menos que isso poderia acontecer. Então, passei por um outro tombo, entre aspas, que foi pra muita gente surpreendente, que foi o fim do esporte interativo na televisão. E foi um negócio. E eu não falo por mim, o tombo, falo pro mercado. Foi. Pro mercado foi algo negativo. A marca existe ainda, mas o canal Esporte Interativo na televisão não existe mais. Não esperava, porque o 2019 seria muito especial. Era o ano do Campeonato Brasileiro, que o canal comprou de alguns clubes. E ali eu refleti algumas coisas na profissão. Falei, será? Continuo nisso mesmo? Olhei pra trás, as vitórias, algumas derrotas. Vamos continuar. Aí eu fui pra Band rapidamente, cobri férias na Band durante 4 meses,
fazendo geral, Uhum. sem problemas. Porque, como você falou no início, quem sai do esporte e vai pra geral tem mais facilidade do que o contrário. E a Band também é uma casa muito querida. Sempre que contar, tô lá presente mesmo. E nesse ano surgiu esse projeto da Rádio Ita, que é uma rádio em ascensão, também, eu diria, um pouco na contramão, assim, de mercado. Sim, exato. Com uma equipe muito boa. Uma equipe que, na verdade, eu sou o coordenador da equipe, mas é eu que aprendo com eles. Profissionais aí gabaritados, em ascensão também de carreira, revelações. É uma equipe muito boa da Rádio Ita, que transmite todos os jogos em Belo Horizonte de Cruzeiro, Atlético ou outros jogos também. E a gente está crescendo lá na região de Itapecerica. Hoje a transmissão lá pega poucas cidades, mas tem um investimento lá local que essa transmissão vai chegar até, por exemplo, Divinópolis, que é uma cidade grande da região. Tem uma antena maior que vai ter vai abraçar mais casas, inclusive. Então é um projeto interessante da Rádio Ita, um pouco também na contramão de mercado. E em especial se pensarmos que ainda interior, né? Interior. Ainda mais difícil ainda. O que para muita gente é mais surpreendente. É mais surpreendente, de fato. Porque o investimento é menor, muitas vezes a gente brinca que é uma equipe de capital pro interior. E é de fato isso. Uma equipe de capital pro interior. A Rádio Ita é muito divertido porque é rádio. Rádio é apaixonante. Eu sou suspeito para falar dessa casinha Imagina. de boi. E como eu te falei no início do programa, eu tenho raiz em Itapecerica, meu avô materno era de lá, então eu tenho contatos com o pessoal de lá. Estive lá, inclusive, quarta-feira. E é muito legal, cara. Estive lá para ver como as coisas estão andando lá na cidade. E, de fato, a Rádio Ita, as transmissões de jogos, é todo mundo ligado. Não, e o pessoal tá gostando muito, cara. É muito legal isso. Isso é muito interessante, esse projeto que vocês estão fazendo. Agora, você, além, né, de atuar, você também coordena. Nós vamos trazer pro nosso métier do futebol. Hoje, cada vez mais, a gente fala que treinador de futebol, mais do que entender de tática, tem que entender de pessoas, né? Como é que tá, professor? Cara, gerir pessoas. Assim, às vezes eu acho que é o mais difícil. Porque eu me coloco no lugar das pessoas também, e muitas vezes as pessoas não colocam no lugar de quem tá coordenando, né? Ouviu aí, turma? Dá um abraço aí pra toda a minha equipe, nossa equipe aqui da Confidência. Aí você tem que ter um jogo de cintura. Que eu aprendi muito com alguns gestores que eu tive, entre eles o Felipe Junqueira lá atrás, fez um sorteio pra ver quem vai cobrir a Argentina na Copa do Mundo. Então, hoje eu tô mais na parte de logística, de fazer escala, de organizar, colocar a bola no chão, eu diria. Eu comento pouco ou falo pouco na rádio. É mais pra organizar a turma pra fazer um grande jogo ali. Eu tô mais nessa parte hoje na Rádio Ita. E a gente se sente tão feliz quando você vê, né, os coordenados. Porque a gente é coordenador, mas a gente é da equipe. Quando você vê os colegas, aquilo é uma realização pra gente, né? E só mandar um recado aqui pra minha equipe, viu, gente? Ele faz a escala, tá? Aquela coisa assim, ô, Luciano, será que pro jogo no dia tal eu tenho não sei o quê? A gente até tenta, mas nem sempre é possível. Exatamente. Né? Mas eu escuto dos seus coordenados, meus coordenados. Coisas boas, viu, Toscano? Isso Você tem ali o jogo de cintura. Esse é porque eles são muito generosos. Agora, eu queria, antes de você contar umas histórias que você já viveu, que você já presenciou, terminar com a pergunta clichê. Quais são os desafios ou projetos do jornalista Luciano Dias para essa nossa profissão que a cada dia está cada vez mais pressionada por um lado, mas, como você disse durante o programa, com perspectivas bem diferentes e interessantes? O primeiro desafio, Toscano, é estar empregado. Hoje em dia é um desafio muito grande para todos nós. Eu acho ótimo ouvir isso. Da profissão, porque não tá fácil. Não. Eu convivi com algumas crises na profissão nessa década e não tá fácil estar empregado. O segundo desafio é eu buscar sempre o crescimento. Não pensar que tá tudo ok, que eu tô ótimo, que eu fiz Copa do Mundo, então não tem que fazer mais nada. É buscar sempre o crescimento. Sempre tem algo
a mais, sempre tem algo surpreendente na nossa carreira que a gente pode abraçar e ser agraciado com isso. Então, esse é um desafio. E outra coisa, passar o bem pra frente. Eu acho importante o que você conviveu. Muito legal. Eu vejo um estagiário hoje começando. Eu sou novo, mas eu procuro, do que eu vivi nesses 10 anos, passar pra ele a importância de fazer isso, fazer assim, fazer aquilo, dar conselhos. Por mais que eu seja novo na profissão, mas já eu consigo ter essa Sua capacidade tá consolidada de dar conselhos para pessoas mais novas. Isso eu fico feliz quando eu vejo as pessoas mais novas também trilhando caminhos bacanas na profissão. Isso realiza a gente. Realiza. Porque eu me vejo na pessoa ali. Eu vou lá atrás e me lembro de tanto não que eu recebi, mas que aquilo foi bom, né? E hoje você quando dá um sim que a pessoa deslancha, é muito legal. Exatamente. Agora você tem uma gama de histórias aí muito legais. Conte-nos uma ou duas, o que você achar interessante, inclusive dando nomes, não tem problema não, viu? O pior é que tem vários. Eu tenho um problema de trocar palavras, esquecimento ali de vez em quando. Vamos lá. Libertadores 2013, Atlético e Tijuana, aquele jogo histórico. Defesa do Vitor e tal. Tinha um meio-campista, Arce, que ele é o cobrador do Tijuana de pênalti e não cobrou. Foi o Riascos. No final do jogo, eu fui atrás do Arce perguntar por que dele não ter cobrado o pênalti. Aí a imprensa toda esperando organizar ali câmeras e tudo mais. E eu já cansado já no dia, tava muito cansado. Tudo ok aí, pessoal? Podemos começar as perguntas? Eu simplesmente esqueci a pergunta. Caramba, esqueci a pergunta. Só veio na minha cabeça. El pênalti? O Arce olhou pra minha cara uns 5 segundos. Aí começou a falar de qualquer outra coisa. Eu esqueci a pergunta, só lembrei do pênalti. Eu falei El pênalti, a minha pergunta foi essa. Uma pergunta ridícula, inclusive. Só que ele associou ao pênalti que o Riascos não cobrou. E tem muitas histórias. Isaías Tinoco foi... Sim, de saudosa lembrança, né? Saudosa lembrança pro Cruzeirense. Pouco tempo, né? E aí tava o Diceu Lopes e o Isaías Tinoco conversando. Eu cumprimentando todo mundo. Falei, ô Diceu, tudo bem? Ô Tonico. Como é que você tá, Tonico? E nisso, a toca da raposa foi abaixo. De Isaías Tinoco virou Isaías Tonico. Tonico e Tinoco, eu troquei a dupla. Só isso. Que ótimo, velho. Cara, e tem várias outras. Mas fazer desembarque de time do interior de Série C. Porque no Esporte Interativo ao vivo o pré-jogo é muito grande. Sim. E é muito divertido o pré-jogo. Só que eu fui cobrir o Brasil de Pelotas, um jogo que eu não conhecia todo mundo. Conhecia só o goleiro Eduardo Martini, que passou pelo Grêmio, Avaí. Falei, nossa, se o Eduardo Martini for o primeiro a descer do ônibus, ótimo, né? Ele é o primeiro a descer do ônibus, que bom. Eduardo passa direto, não para comigo. E eu vou enrolando, aí entra o improviso do repórter. Fui enrolando, tá ali descendo os jogadores do Brasil de Pelotas. E eu, paralelamente, chamando o assessor pra me ajudar. Quem é? E ele não entendendo o que eu tava falando, eu não poderia largar o microfone. Até que veio o camisa 10, que eu chamei de Diogo, é Diego. Uhum. Depois eu descobri que era Diego. Diogo, expectativa do jogo. Falou naturalmente, mas fazer esse pré-jogo de jogadores que você não conhece, é o futebol raiz de fato, era difícil também. E aí o grande barato mais fez. Fiz. Que eu acho Fiz. Eu falo muito para os jovens que acompanham a gente o seguinte: uma coisa é fato, errar faz parte. Muito. Né? Mas o temer o erro antes torna o erro muito maior. Cara, né? E você errar te faz crescer? Com certeza. É o que mais faz crescer? Ué. Impressionante. Esse duelo pênalti, por exemplo, eu fico todo... Sempre que eu vou organizar assim pra... Gente, podemos ir? A pergunta já tá na minha cabeça, já formulada. Porque perguntar El pênalti é uma vergonha pra gente do jornalismo. El pênalti. Mas ainda bem que ele entendeu. E todo mundo brinca comigo, alguns me chamam de El pênalti ainda. Agora, Tinoco, um abraço de seu, abraço do Nico. Essa é sensacional. Meu caro Acho que ali foi a demissão do Isaías Tinoco. Luciano, muitíssimo obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui no programa.
Eu acho que a sua trajetória, ela é exemplar pela sua maneira humilde de ser. Que você, muito jovem, atingiu, eu diria quase que o ápice da carreira, nunca se iludiu com isso e por isso que é tão respeitado, que é tão considerado. Muito obrigado por ter vindo, sucesso sempre e, é claro, as portas e os microfones da Rádio Inconfidência estarão sempre abertos para você. Ô Toscano, foi um prazer contar um pouquinho da minha história, uma curta história no jornalismo, Tá só começando. mas com muita coisa para contar. 2. Exato. Com muita coisa para contar, grandes pessoas que eu admiro muito na profissão já sentaram aqui e por isso é mais uma realização, inclusive, sentar aqui onde várias pessoas da profissão já realizadas, que eu acompanhei desde o início também, já falaram um pouco da história. Um prazer muito grande contar para você, que também é uma figura emblemática aqui em Minas Gerais, nosso meio, contar um pouco da minha história. Como eu disse no início, mais do que nunca, você é muito gentil e generoso. Lembrando sempre que amanhã o programa também estará disponibilizado no site da MCE, amce.org.br e também no site da Inconfidência. E agora nós continuaremos aqui. Semana que vem tem mais Fala Cronista, com mais um companheiro. Agora sim, continue conosco. Vem aí Jornada Esportiva. A gente volta na próxima semana. Amplexus e ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista. Hoje com o jornalista Luciano Dias. Trabalhos técnicos Rodrigo Carlos, Hernani Andrade e Paulo César Furtado. Apresentação e coordenação de esportes José Augusto Toscano. Até a próxima!